Vamos lá, vamos começar aqui. Essa semana a gente não, né? O Pablo começou lá com a leitura do livro Cantares 1. Algumas versões da Bíblia vêm como Cânticos dos Cânticos 1, que diz o mais belo dos cânticos de Salomão. Beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus amores são mais deliciosos que o vinho, e suave é a fragrância dos teus perfumes. O teu nome é como um perfume derramado, por isto amam-te as jovens. Arrasta-me após ti, corramos. O rei introduziu-me nos seus aposentos. Exultaremos de alegria e de júbilo em ti. Tuas carícias nos inibirão mais que o vinho. Quanta razão há de te amar? Sou morena, mas sou bela. Filha de Jerusalém, como as tendas de Cedar, como os pavilhões de Salomão. Não repareis em minha tez morena, pois fui queimada pelo sol. Os filhos de minha mãe irritaram-se contra mim, puseram-me a guardar as vinhas, mas não guardei a minha própria vinha. Dize-me, ó tu, que meu coração ama, onde apacentas o teu rebanho, onde o levas a repousar ao meio-dia, para que eu não ande vagueando junto aos rebanhos dos teus companheiros. Se não sabes, ó mais bela das mulheres, vai, segue as pisadas das ovelhas, e apacenta os cabritos junto às cabanas dos pastores. A égua dos carros do faraó eu te comparo, ó minha amiga. Tuas faces são graciosas entre os brincos e o teu pescoço entre os colares de pérolas. Faremos para ti brincos de ouro com glóbulos de prata. Enquanto o rei descansa em seu divã, meu nardo exala o seu perfume. Meu bem-amado é para mim um saquetel de mirra, que repousa entre os meus seios. Meu bem-amado é para mim um cacho de uvas nas vinhas de Engade. Como és formosa, amiga minha, como és bela. Teus olhos são como pombas. Como é belo meu amor, como és encantador. Nosso leito é um leito verdejante. As vigas de nossa casa são de cedro, suas traves de cipestre. Então, assim, essa passagem, independente de religião, ela quer dizer pra gente que nós somos todos noivos. E quando a gente entende que se trata de um caso de amor entre vocês, entre cada um de nós e o Senhor, a gente passa a se sentir amado. E quando uma pessoa não se sente amada, ela também não é capaz de amar. Muitas pessoas, ao lerem essa passagem, esse livro na Bíblia, entendem que se trata de sexo, quando na verdade é uma história de amor, é uma história de intimidade. E nós somos a noiva que está sendo preparada. E ao entender isso, a gente consegue acessar o reino. A intimidade que a gente tem com Cristo é sobrenatural. O jeito que Ele nos ama é incondicional, não existe amor igual. E a Bíblia, ela não fala o que a gente quer, o que a gente quer ler, o que a gente quer ouvir. Ela fala o que a gente precisa ouvir. Todo momento que a gente abre para ler, que a gente se conecta, a gente enxerga ali aquilo que a gente precisa no momento. E esse livro ele não fala de sexo, ele explica uma linguagem de como uma noiva se prepara para o seu amado. Muitas passagens elas são ignoradas na Bíblia porque as pessoas elas não entendem o que está dizendo, e esse livro é um deles. E aí eu volto a repetir aqui, não adianta buscar na Bíblia aquilo que você quer. Ela diz o que você precisa ouvir e não o que você deseja ouvir. Então, nunca ignore o que é para você, o que é teu, absolutamente nada. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente pensa, o que a gente acredita, porque o nosso cérebro ele pode ficar enviesado. E isso vai dificultar que a gente aceite a verdade, ou até mesmo enxergar um outro ponto de vista se necessário. Cada pessoa quer acreditar naquilo que dá maior conforto para si. É normal do ser humano.
mas nem sempre o melhor caminho é o mais confortável. É quando você consegue encontrar o caminho e está começando a conquistar, é necessário comemorar cada conquista, por menor que ela seja. Comemore tudo, porque quando você para de comemorar, é porque você simplesmente abdicou de viver. Quando você começa a conquistar e para de comemorar, o teu cérebro ele vai ficando sem graça, vai perdendo a graça e você perde simplesmente a vontade de continuar conquistando. Aí você para de viver. Então, sempre fala para si mesmo: eu sou amado por ele, eu sou amado dele, eu sou amada dele. Então, cada um de nós tem uma alma e a gente pode viajar todos os dias sem precisar de avião, de helicóptero, de carro para isso. Basta a gente meditar na palavra do Senhor, se conectar, que a gente vai fazer viagens excepcionais. Todos os dias a gente pode fazer isso. Experimente louvar. Eu não sei se vocês têm costume de cantar, de louvar o Senhor, mas se você faz isso, ou se você não faz, passe a fazer. E quando estiver louvando, deixa a tua alma se conectar, deixa a tua alma voar para o reino. Quando você se conecta, quando você deixa a tua alma flutuar, você acaba criando novas letras ali naquela melodia. E a princípio, você e o Senhor, a princípio é você e o Senhor, né? Quando você se conecta, e depois você passa isso para o seu filho, para sua família, para sua esposa, para o seu esposo. E aí você descobre que você é um canal de amor. Você exercitar isso todos os dias, se descobre cada vez mais que você é amado, e quem é amado fica em paz sempre. Não adianta a gente ter resultado sem amor. Para de ficar orando. Se é que você ora, se você faz as suas orações, não ora somente com a sua boca. E se você não ora, passe a orar todos os dias. Mas ore com o coração, com a alma. Feche os seus olhos quando estiver orando e sinta o amor de Deus fluindo por você. Cante, louve o Senhor, mas conecte-se com Ele. Canta com a sua alma. Você é capaz de enxergar o Senhor sorrindo para você enquanto você louva. E você... Quieto, meu tá cedo? E você não imagina o poder de cura que isso tem. É muito forte, isso é muito forte. Imagine-se quando você estiver fazendo as suas orações, né? Você estiver meditando, já louvando, imagine-se um lindo jardim, só você e ele enquanto você canta. Não tem dificuldade em você entender que nós somos famílias do reino. Mentaliza como se você fosse o mais poderoso, por exemplo, cineasta do planeta, o melhor diretor, o melhor roteirista, o melhor ator da sua vida, seja tudo. E talvez você possa pensar: mas eu não consigo, eu desisto. Você desiste porque você não está se sentindo amado. E se você não se sente amado, você não consegue entender. Nós somos famílias do reino. E quando você acessa, as pessoas que cercam você, elas sentem a presença dele na tua casa. A tua casa se transforma no reino. A energia flui pelo ambiente. O perfume aflora. O Senhor, ele tem várias formas de agir. E quando a gente consegue entender isso, a nossa casa ela se torna um lar. Quem tem empresa, a empresa se torna um quartel-general do reino. Quem tem filhos, os filhos eles se tornam flechas no alvo. E você vai se tornar um ponto de refúgio para muitas pessoas. Seu tempo na Terra é uma extensão disso. Você pode ter muitas casas, mas lar você só tem um. E esse lar precisa ser poderoso. O lar é a alma da casa. Não se trata apenas de tijolos, de cimento, é energia. E quando você entende o poder que tem nas suas mãos, você leva isso mais a sério. Coma melhor na sua casa. Compre sempre o que você puder comprar de melhor para a tua casa.
Não importa o que vão falar ou deixar de falar de você, mas você precisa reinar dentro da tua casa, dentro do teu lar. Mas não tenha isso em mente só para contar vantagem, para debochar das pessoas. Não, tenha isso porque o teu lar é a coisa mais importante para você. Outro ponto importante, gente, eu estou falando, se vocês quiserem interromper, tá? Para falar alguma coisa, pode falar, pode ficar à vontade. Outro ponto importante é ter a certeza de que é preciso caminhar, porque sem caminhada não há transformação. Não existe. A passagem, por exemplo, pelo deserto que mudou as pessoas foi a caminhada. E a caminhada pelo deserto foi maior do que o necessário para que elas pudessem ter o tempo para essa transformação. Então leva a caminhada a sério. O teu corpo ele pode até querer parar, mas a tua mente ela comanda o teu corpo. Então faça o que precisa ser feito e faça com gosto. Não faça nada pelo sucesso, pelo dinheiro, faça pelo propósito, sem ambição, sem ganância. Quando você é ganancioso, é o mesmo que você trocar tudo, troca a tua vida por dinheiro. Quando você é ambicioso, é o mesmo que você trocar as pessoas que você mais ama por coisas, por bens materiais. Quando você deixa de ter um tempo de qualidade, por exemplo, com alguma pessoa que você ama, para querer dar uma casa para essa pessoa, por mais que você esteja pensando nela, você está trocando ela pela casa, você está trocando o teu tempo com aquela pessoa, um tempo de qualidade, para dar um bem material para ela. Você escolheu deixar de ficar mais tempo com ela. São escolhas que a gente faz. Então, pare de pensar em fazer as coisas por dinheiro. Se você seguir o propósito, aquilo que Deus quer que você faça, Ele vai fazer você prosperar. Mas siga o que Ele colocou no teu coração e confie nele. A riqueza, esse ponto eu nunca tinha ouvido falar da forma que o Pablo colocou, mas eu achei interessante que a riqueza ela passa por dois cofres e ela não acessa, esse cofre não se acessa por fora, né? O cofre da riqueza não é acessado por fora. Para acessar o cofre da riqueza é preciso acessar primeiro o cofre da sabedoria. E depois que você acessa o cofre da sabedoria, aí tem o cofre da prosperidade. Tem gente que consegue acessar o cofre da sabedoria, mas para por aí. Só que tem o cofre da prosperidade, e a prosperidade é o crescer. Depois que você acessa a prosperidade, aí vem a recâmara, que é onde fica a riqueza, o Santo dos Santos. E lá tudo é rico, não existe pobreza na presença dele. Tudo está dentro da nossa cabeça. A gente só precisa ter o acesso. Salomão era o homem mais sábio da história e ele meditava e contemplava. Eu não sei se você medita, se você contempla o Senhor, mas eu procuro meditar todos os dias e realmente faz muita diferença na minha vida. Começou a fazer depois que passei a meditar. Então, se você não medita, começa a meditar. No início pode ser difícil ali, ficar 2 minutos, 3 minutos, mas com o tempo você vai melhorando. Medite e contemple o Senhor. Só que é o seguinte, é preciso lembrar que não é pela riqueza, mas sim pelo governo que Ele nos deu. Se você entende qual é o propósito da tua família, você vai reinar. Se for pela riqueza, a tua alma se perde. Mas se você faz por Ele, você começa a reinar agora. Pelo governo que Ele nos deu, tudo vai dar certo. Se for pela riqueza, pelo dinheiro, nada vai ser genuíno. E no final, de nada vai valer a riqueza. Então, essas foram as mensagens aí que eu peguei e considerei mais importantes essa semana. E como sempre, profundo.
E é interessante, Theo, que você acabou de falar esse negócio aí da meditação, né? Eu não sei se vocês assistiram o Pablo ontem, e ele falou exatamente isso da meditação. E na hora que você me falou aqui, já veio ele à minha mente aqui. Que acho que eu dormi até nessa parte que ele falou da meditação. Meditar não precisa ser aquela meditação de fechar os olhos e falar né? Mantra. É um mantra, né? Você pode meditar nos seus pensamentos, né? Você confrontar ali os seus pensamentos e fazer aquela, pelo menos uns 5 minutinhos por dia. Eu vou falar a verdade, eu tenho dificuldade para isso. A minha vida é uma correria e às vezes eu esqueço disso. E é importante, né? É tão importante. Verdade. Inclusive, teve alguém que perguntou lá durante a live, alguma Bíblia para o Pablo indicar, ou se tinha Bíblias, né, que facilitassem a leitura. Ele falou sobre a Bíblia apologética, né? Falou sobre, acho que a Bíblia Thompson também. Algumas Bíblias que vêm, no rodapé, vem ali os significados das coisas, facilitam. E eu gosto muito de meditar lendo a Bíblia, né? Você falou aí questão de, não é só fechar os olhos. E quando você começa a ler ali a palavra de Deus, meditando na palavra, é diferente, realmente. Tem algumas mensagens que a gente capta, assim, que você simplesmente lê, você não pega, você não entende. Exato. Fala, Vanderlei. Mais uma coisa aí que você falou, eu fiquei aqui pensando, né? Que às vezes a gente busca, né, por resultados, a gente quer as coisas rápido, né? E as coisas não são assim, né? Existe aquele processo. Tudo tem um processo, né, na verdade. Então a gente tem que ser aí forte para ir conseguindo superar cada processo que vem pelo caminho. E é de pouquinho, é de grão em grão mesmo, né? De passo a passo, e aí vai. Na semana passada, as pequenas conquistas, né? Os pequenos resultados. Você vai Isso, empilhando, né, as pequenas conquistas e aí vira algo grande. isso A gente tem que mesmo. comemorar cada conquista dessa. Tudo começa pequeno, né? Verdade. Esse negócio de meditação é muito interessante. O pessoal desenvolve todo um jeito de meditação. Eu vi um modo de o pessoal falar em meditar. Por exemplo, se você vai dirigindo, mas sempre volta a uma coisa que eu sempre falo. Você vai olhando os ambientes por onde você vai passando. Você vai passando, você vê os muros das casas, você fica... Se você controla esses pensamentos que ficam vindo, que, de acordo com pesquisa, são mais de 60 mil pensamentos que a gente tem por dia, você vai olhando os muros, a cor do muro, as árvores que tem, então você vai controlando exatamente isso, esse pensamento que você está tendo, né? Você vai dando atenção às coisas que existem ao redor de você vai passando. Então, isso já é um jeito de meditar, né? É muito interessante esse negócio de meditação. Cada um tem o seu modo de meditar. Mas eu gosto muito dessa de esvaziar, né, a mente, os pensamentos, né? Ter menos pensamentos possível. E aí a gente vai realmente se aproxima. Que meditar é se aproximar de Deus, né? É só mais isso mesmo. Mas tudo cai no pensamento. Você controla o pensamento. Se você tem sempre pensamentos bons, que isso é muito difícil, é um modo de meditar também, né? Você não está se agredindo com pensamentos ruins, mas o pensamento sempre é tudo. O pensamento não existe outro remédio, não. É só pensamento. É a criatividade, que nem esse livro dessa semana. Tudo é a criatividade, quando o cara lança um projeto para ter uma resposta desse projeto, aí o pessoal que se envolve nele vai aumentando a criatividade para dominar
adquirir outros modos de fazer o que já existe, né? De outros pensamentos. Sempre é o pensamento. Sempre é o pensamento. Não existe. Onde vai aumentar a criatividade, né? E a criatividade, quando você aumenta a criatividade, ela já é a mudança de uma crença. Você tem uma criatividade que aumentou devido a você vai substituir um pensamento ruim antigo que tinha por um pensamento melhor. Você criou uma coisa melhor, você evoluiu, teve uma prosperidade. Prosperidade nessa área de pensamento é muito importante. Não é só prosperidade em riqueza, né? Se eu falo em prosperidade, não é riqueza. Prosperidade quer dizer riqueza, não é. Prosperidade em tudo, é em saúde, você fazer exercício, fazer uma alimentação que você muda o seu jeito de se alimentar, isso aí tudo é uma prosperidade. Você vai se aprender, né? Por que às vezes a gente nunca tem uma prosperidade num curso, por exemplo, um curso que se está fazendo? Porque você não está conectado naquilo, não está com foco naquilo, não está naquele adquirir um pensamento melhor sobre aquilo para evoluir, aprender mesmo, como sempre se diz, né? Aprender não é estudar, você tem que aprender. Aprender quando você só aprende mais quando você ensina. Isso aí também é outro fato. Mas tudo volta para o pensamento. O ciclo, né, é um ciclo que tem que ser, né? O pensamento, a emoção, o sentimento, a ação. Crer, né? Crer, ação e volta de novo, né? Vai ter outros resultados também e fecha o ciclo dos pensamentos. E a gente tem que aprender a controlar nossos pensamentos, né, Marcos? Porque às vezes nossos pensamentos eles começam a nos levar também para uns caminhos aí que não dá, né? Que vai te levar à ruína. E eu aprendi uma coisa aí um tempo atrás que é assim: você começa com os pensamentos ruins que você não quer, se movimenta, vai fazer alguma coisa, faz um exercício, dá uma corridinha, sei lá, faz alguma coisa movimentando, que aquele pensamento ele vai te tirar daquele pensamento ruim, sabe? E funciona para mim. Cada um tem o seu método, né? Uhum. Mas o básico é isso mesmo. Faz as coisas, volta para o básico, é o pensamento. Faz uma coisa e volta para o pensamento. Isso aí não existe mistério, não. A gente tem que... Se a gente controlar isso aí, já é para a vida da gente, é 100% mesmo, porque pensamento é fundamental. Ter pensamentos bons, ter pensamento de desenvolver o que você tem para ajudar os outros, isso aí é fundamental. Não existe outra coisa, não. Pensamento, tem que pensar. E tem que aprender isso, tem que aprender a controlar esses pensamentos. Isso é fundamental. E é difícil, né? Muito, porque a gente tem pensamento demais. Tu deu exemplo aí até do trânsito aí, eu fiquei pensando aqui, cara, para meditar no trânsito aqui do Rio de Janeiro tem que ser um nível hard de meditação. Tem que estar na estrada. Elevado ao máximo. Imagina como é que deve ser aí. Aqui também é muito ruim, diz que aqui é o terceiro trânsito pior do Brasil, é aqui. Tá doido. Mas acho que é isso mesmo, cara. Uma coisa que a gente pode lembrar que o mapa, ele não é um território, né? Então, quando a gente olha esses dias eu estava explicando para minhas filhas, e explicando que o desenho do Brasil, e aí a gente começa a lembrar disso, de que em cidades que a gente visitou, que quando você está na cidade, você não lembra das bordas ali, da região da montanha, do mar, das circunvizinhanças, mas ele não reflete aquele desenho a qual exatamente foi colocado. É a mesma coisa se a gente fizer uma viagem de carro, seja meio de transporte, cada um vai observar alguma coisa.
que o Marcos comentava, a gente vai de acordo com o nosso mapa mental que nós já temos, o nosso aprendizado, com as experiências, a gente vai identificar algumas coisas, como ele estava mencionando o exemplo de olhar um muro, olhar uma árvore, olhar a natureza, a gente vai observar coisas a partir de uma experiência que nós já temos. E aí esses pensamentos que a palavra nos diz, né, que os pensamentos de vida e não de morte. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino. E essa semana teve até um dia que fui buscar o que seria o reino na palavra, e ela é farta de falar do que é o reino. E aí, quando a gente começa a juntar as coisas, como a gente tem um espírito em que a gente vai buscar todos os dias, através da meditação, através da oração, através do louvor, essa conexão com o Pai, essa conexão com o Eterno, e traz para a nossa vida esses pensamentos de vida, a gente vai ampliando esse relacionamento com Deus. É como diz lá em Cantares, né, essa relação entre Cristo e a sua igreja, que somos nós, a igreja como pessoas, como ser humano, que se conectam, existe um amor muito grande, um apreço muito grande de Cristo por nossas vidas. E aí Salomão fala até uma coisa que às vezes a gente se cobra ao ponto de falar, puxa, mas eu fiz alguma coisa e ainda assim não tive um resultado esperado, eu errei. Mas Salomão fala, se eu não me engano, em Provérbios 26 ou 16, que o justo ele pode cair muitas vezes, mas ele vai se levantar. Então, quando a gente vai fazendo de acordo com aquilo que a nossa alma tem sede no dia a dia, os nossos pensamentos, a gente vai vigiando eles, vai plantando, vai executando, vai monitorando, vai observando. Não tem como esses pensamentos, esse conhecimento que você vai colocando em prática virar sabedoria. E essa sabedoria é o que nos vai nos levar ao canal da prosperidade. Porque a repetição, o entrar nesse caminho da sabedoria, observando que os resultados, ainda que, então falou, os micros resultados, cada dia eles vão te aperfeiçoar até levar a um ciclo, um estágio superior. Então, acho que aquilo que o amor que Deus colocou através de Cristo, que amor é maior do que o amor pelo Filho, né? O professor Gilberto, ele fala muito, né? O que é? Você tem medo do quê? Se chegar alguém na sua frente com uma arma e falar, eu vou te matar, você pode sair correndo. Mas se alguém falar assim, qual que é a ameaça que tem? É um doido, né? Ele não quer nada, só quer mata por matar. Mas se o seu filho é pego por um jacaré, e seu filho tá lá na boca do jacaré, por mais que você tenha medo do jacaré, você vai para cima, vai encher ele de porrada e vai acabar com ele para salvar seu filho. Isso é amor. Você não tem medo do jacaré mais, porque você ama mais o seu filho do que a sua própria vida. Verdade. E quando a gente olha o amor de Deus, que enviou seu próprio filho na terra para nos salvar, assim, a gente vê o quanto ele se fez como carne, se colocou na nossa pele, viveu as aflições, as tentações, e para nos mostrar mesmo, e realmente nos habilitar e dizer, está tudo feito, né? Já está tudo feito, nós podemos viver essa relação de amor com o Pai, e mediante o sacrifício vivo de Cristo, que foi feito nesse processo de crucificação e ressurreição. Perfeito. Muito bom. É isso mesmo. E assim, interessante você falar na parte dos filhos,
que eu linkei com essa questão também dos micro-resultados, porque eu acho importante, quando você comemora cada pequeno resultado que você tem, você passa a transparecer também isso para os teus filhos. Eu vejo isso nas minhas filhas. A importância delas verem que você comemora cada pequena conquista, cada pequena vitória, e elas passam a comemorar também já pelo exemplo. A gente está aqui comentando, a gente está falando aqui para algumas pessoas ouvirem, se quiserem depois, né, que a gente permite lá o acesso, mas o exemplo é a melhor forma de você demonstrar isso, né? Para as pessoas que você ama, para as pessoas que te cercam. É contagiante até, essa questão da comemoração. Eu procuro, sabe, Theo, fazer isso constantemente. Eu, como só tenho uma filha, né? E a gente passa praticamente 24 horas por dia juntas, né? Ela me ajuda na loja, agora estou eu e ela, né, por enquanto. Aliás, tenho que aumentar aqui minha equipe, que já não estou mais aguentando. E eu procuro o tempo todo estar mostrando isso para ela. Então, eu vou mostrando ali os pequenos resultados, né? E mostrando com exemplos também algumas coisas. Né? Agora, como eu já estou recebendo o pessoal aqui, né? E chega gente aqui, então eu procuro conversar de forma que ela sinta, né, aquilo que eu estou passando ali para a pessoa, né, vivendo aquilo e mostrando aquele exemplo ali para ela do que ela deve fazer. E é interessante que ela pega muitas coisas. E só que assim, a minha filha, ela tem não sei se é jeito que eu posso dizer. Assim, ela pegou um negócio que eu tinha e eu já consegui tirar muito, né? Que é o nervosismo. Eu sempre fui muito nervosa. E agora não, agora eu já, depois aí do pior ano, eu já melhorei pra caramba. E ela ainda tem um pouco disso. Então, às vezes tem coisa ali, algumas situações que já tira ela do sério. Aí eu procuro, né, mostrar que não é assim, né? E cito ali alguns exemplos para ela, inclusive, né, do que eu já vivi. Então é bastante interessante. E ela tem aprendido bastante também. Essa questão da vivência, acho que a gente pode até fazer uma analogia também com o que o Vanderlei falou com a questão dos mapas, né? Porque assim, as nossas vidas são mapas para os nossos filhos. Eles seguem os caminhos ali que eles enxergam na gente, a maioria das vezes. Né? E a forma como a gente passa para eles, né, as imagens que nós temos, né, tudo que a gente captou durante nossa caminhada e nossa vida, vai ser muito importante para a caminhada deles também, né? Somos referências para a caminhada deles. É verdade. É por isso que tem também o efeito da pergunta, né? A pergunta se faz, no caso da Edna, mas perguntar por que está nervoso, o que está acontecendo, né? Então, essa pergunta vai gerar o quê? Vai gerar outro pensamento para resolver. Então, resolver é você ter uma criatividade nova, é você melhorar a sua criatividade de resolver, de ter respostas. E essas respostas é que vão mudar os pensamentos ruins e ficar nervoso. Então, isso é a pergunta exatamente para isso, para mudar o pensamento. Só tem uma coisa, Marcos. Eu tenho procurado fazer isso, né? Que eu tenho aprendido a perguntar. Só que dependendo da pergunta, meu amigo, o negócio vira. Então é interessante que a gente tem que saber perguntar também. Não é apenas fazer uma pergunta ali, né? Então a gente tem que ter um jogo de cintura, né? Eu não sei a idade, viu? Eu tenho passado por isso com a Sofia, né? A Sofia está com 13. Então, dependendo da pergunta, o negócio vem que vem. Mas você se faz a pergunta primeiro e tenta depois passar para ela, para identificar a variação da resposta, ou porque gerou a pergunta, gerou o nervoso. É um desafio. Não é tão fácil, mas se você fizer a primeira pergunta, você consegue ter
uma criatividade para ter outras respostas, talvez seja a mesma dela. Ela não evoluiu o tanto que você já evoluiu, então você pode ter uma variação maior de respostas para contornar. Sim. A sua experiência já, no seu caso, é que vai fazer a diferença. Então, a pergunta que você vai fazer já é uma pergunta bem que você já usa praticamente todo dia, no caso, né? Da sua experiência, você já tem a resposta. Mas varia também, né? Varia. Sim. A cabeça de cada um é que faz a sua criação para responder. E essa geração, viu, Marcos, eles estão muito assim, eles respondem rápido, sabe? Muito rápido. Essa nossa geração que tem aí é isso aí. É que nem os equipamentos que se usa, né? A eletrônica hoje, exatamente isso, essas respostas em milésimos. E eu, dependendo da resposta que vem, eu já falo para ela, ó, peraí, eu sou a sua mãe, vamos com calma. O respeito. Né? Então, peraí. Então, eu deixo ela assim também até um certo limite, porque tem que ter um respeito, né? Tem que saber que precisa disso. No livro, acho que da semana passada, o Dr. Augusto Cury fala da questão da velocidade das gerações, né? A gente também acaba se acostumando em ver os vídeos tudo velocidade 2, e ontem mesmo tinha um treinamento da empresa para fazer, era 1 hora do treinamento, falei, puxa, eu vou terminar em 30 minutos. Aí tava meio devagar, eu falei, pô, não dá para acelerar para 3, não? Aí começou a travar o vídeo. E vocês falando, eu lembrei, eu também tenho uma filha de 11, e esses dias eu me vi nessa cena, né, o que a Edna falou, você faz uma pergunta, eles já respondem muito rápido. E aí eu até falei com ela que a vida não é igual, você já vê um vídeo, já vai para um outro vídeo, já vai outro vídeo, e já vai passando o dedo, e tem coisas que, até o Pablo comentou no início da semana, que a gente precisa, usou a metáfora de escavar, né? O que o Marcos pontuou bem, que é observar os pensamentos, tem coisas que a gente precisa ir mais profundas, ir calibrando a pergunta. Então, eu fiz a pergunta de uma forma, veio uma resposta, mas o que eu aprendi com isso também, né? Eu queria gerar um resultado nela, mas gerou de mim também. Então, como que eu vou perguntar da próxima vez, usando a empatia, perguntando para mim mesmo, para depois perguntar para elas? Qual que é o que eu quero escavar, descobrir que está por trás disso? Alguns momentos que eu menos esperava, mais assim de intimidade, elas acabam falando algumas coisas que às vezes eu faço uma pergunta e no momento que elas são mais soltas, mais tranquilas, acaba vindo à tona esse assunto. E às vezes, algumas vezes que eu tirei esse ano peguei alguns dias da semana bem esporádico assim, só para quebrar a regra, só para sair do script mesmo, e fui buscar na escola e sair para almoçar num lugar diferente, e é interessante que acaba mudando completamente ali o padrão, né? Escola, casa, escola, almoço em casa, e aí acaba passando informações assim que às vezes a gente não para meditar, né? E investigar mais a fundo a nossa família. Então acho que isso tudo faz parte da convivência, do amor, da dedicação, em que quando a gente começa a se dedicar, o Marcos falou bem, faz um treinamento, começa a colocar o foco, começa a pensar, começa a anotar, começa a ensinar, começa a se envolver naquilo. A pílula de hoje, o Pablo fala, né, de ficar 10 minutos ali, que é uma meditação. Coloca seu celular lá 10 minutos, você só vai parar quando você sentir com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, aquela conexão com Deus.
A gente, muitas das vezes, essa dificuldade realmente que a Edna falou, também tem, de ficar ali um tempo maior na presença de Deus, a despeito do que está acontecendo no mundo, reservar aquele período de dedicação, de meditação. Mas isso é extremamente importante para ampliar a intimidade com Deus, né? Eu até faço as minhas orações, né, todo dia, eu faço pelo menos 1 hora, né, mas às vezes, né, o tal do pensamento, Marcos, ele nos leva para outros lugares, né, às vezes eu estou ali numa oração, né, e daqui um pouco eu me pego pensando em outra coisa, né, daí eu volto, né, falo, não, peraí, eu estou aqui, né, na oração. É interessante. E outra coisa que você falou, Vanderlei, é muito bacana fazer isso mesmo, quebrar essa rotina. Semana passada, né, antes de voltar às aulas, estava ainda um pouco sossegado aqui, aí a Moira, ela gosta de tomar café num posto que tem aqui, uma conveniência da Shell, né, e lá tem um pão que ela gosta, né, uma baguete. Aí eu falei, nossa, eu preciso levar ela lá que ela gosta, né, então vou chamar ela para ir lá. Aí tirei ela da cama, né, falei, vamos filha, vamos acordar, vamos lá tomar um café onde você gosta. E a gente foi tão bom, né, e ali a gente conseguiu conversar um pouquinho, porque é incrível, a gente fica aqui o tempo todo juntas, só que o celular, né, não deixa ela interagir comigo. O celular está o tempo todo ali, e por mais, né, que eu fale, né, essa idade é muito complicado, né, e tem namorado, né, tem os amigos e tal, então ela está ali o tempo todo conectada no celular. E para tirar uma palavra, alguma coisa dela ali é mais difícil. Então no café eu consegui fazer isso. Então é importante mesmo sair da rotina. Legal. Aconteceu comigo também agora, umas 2 semanas atrás. Deus fala muito com a gente, né, através de canais que a gente nem espera, né? E essa passagem que foi falada nessa live essa semana mexeu muito comigo. Que falou a questão de você trocar tempo de qualidade para dar alguma coisa para a pessoa que você ama, que está pensando na pessoa e fazer o melhor para ela, mas de repente não é aquilo que ela quer, né? E a Ana Júlia, tem umas 2, 3 semanas, esses dias ela estressou aqui. A Ana Júlia é menorzinha, né? Ela tem 6 anos e aí ela começou a gritar comigo, porque ela queria que eu ficasse vendo um programinha com ela na televisão. E aí eu falei que eu ia estudar. Cara, aí na mesma hora ela começou a dar um ataquezinho de raiva e falar: você só quer saber de trabalhar, você só quer saber de estudar, você não fica mais comigo, você não brinca comigo. Eu falei, caraca, começou a desabafar, cara. E aquilo foi muito forte, né? E eu parei para pensar e realmente eu tenho me esforçado demais aqui com meus estudos, né? O Vanderlei não estava acompanhando, mas o Marcos e a Edna sabem, eu estou ajudando para tirar uma certificação que é muito importante para mim. Eu estava mergulhado nos estudos e a questão do trabalho também, de home office, né? Às vezes até a impressão passada para ela é maior, porque como ela está em casa comigo e está vendo ali eu trabalhar, é diferente, né, de você está trabalhando na rua, mas você está em casa e na cabecinha dela não entende que eu estou em casa, né? Mas eu estou focado no trabalho. Para ela eu estou em casa, estou com ela, tenho que estar com ela e tal. Mas fez muito sentido realmente o que ela falou, porque aí eu comecei a pensar, falei, cara, o tempo que eu tinha que eu ficava brincando com ela e agora eu não brinco mais, porque eu estou sempre focado nos estudos e tal. E aí eu conversei com ela e falei, não, papai vai voltar, vou tirar um tempinho durante a semana e tal. E aí botei na minha agenda mesmo, botei, né, acho que não é uma obrigação, né, entre aspas, assim, você brincar com o filho, ter um tempo ali com o teu filho. Isso aí é necessário, né? Mas eu coloquei na minha agenda também, falei, cara, não, tem que ter um tempo para ficar com minhas filhas. E faz muita diferença. E ontem também teve a questão de mudar assim, a rotina. Eu fui ao mercado, ontem eu fui com a mais velha. E aí eu fui comprar algumas coisinhas com ela, ela pediu uma bala, e geralmente assim, quando a gente vai no mercado, eu não fico dando doce. E sempre pede, né? Toda vez que vai, pede. E aí eu não dou. Mas aí ontem eu falei, vou dar. E geralmente quando eu dou, eu falo que você mereceu por isso, por isso, por isso. Mas ontem eu dei simplesmente por dar. E aí tinha um chocolatinho também que eu comprei pra Ana Júlia, né? Que eu tava em casa. Vou levar um chocolatinho pra tua irmã. Vê aí o que ela gosta. Ela me mostrou lá o que ela mais gostava e peguei. Cara, e quando eu cheguei em casa, aquele batonzinho, né?
Quando eu dei na mão da Dona Júlia, foi uma alegria tão grande, assim, tu vê no momento ali, o sentimento, ela começou a sair gritando pela casa, mãe, 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 olha o que o papai trouxe, mamãe, mamãe. Cara, é tão bom, né, cara? Tão gratificante você. Satisfação, né? A gente fica satisfeito com essas coisas. A minha também, essa semana foi no mercado comigo, raramente ela vai. Porque eu vou no mercado dia sim, dia não, né? E aí um dia desses, posso ir com você? Eu falei, claro, né? Pode, você tem até que aprender que já é você que vai, né? Que ela tá tirando a carta e tal. E aí deixei lá ela comprar algumas coisas que ela queria, né? Fica toda satisfeita. E isso dá uma satisfação pra gente também, né? Mas é o que você fala, Theo, eu também passo por isso, eu também tenho uma rotina de estudo bem puxada, e se desenvolver novas habilidades, acaba precisando de dedicação, e às vezes a gente acaba realmente deixando a família, né? Essa semana a minha filha falou, pai, vamos quarta-feira, vamos no cinema hoje. Aí não dava, realmente não dava. Falei, não, mas amanhã eu vou. Dia seguinte, que era quinta-feira, quando ela chegou da escola, pai, então hoje nós vamos no cinema, né? Eu olhei assim, meu Deus, agora tem que cumprir. Eu acho Mas que cobram, né, isso a gente começa, acho que é importante a gente identificar que os caminhos, né? E quanto as crianças também, elas entendem, mas elas observam bastante ali a linguagem e as atitudes que a gente tem. Então, eu fiquei parando para pensar, depois eu estava lá assistindo o filme e falei, puxa, eu nem olhei que filme que era. É um filme bem legal, mas eu aproveitei assim, mais o contato, estar com eles, do que e refletir, né, que a gente pode ser muito melhor os programas, né, quando a gente coloca energia naquilo. Então, em vez de cumprir uma agenda, eu poderia ter planejado melhor, se envolvido melhor, ter lido sobre o filme, assim, estar mais presente. Isso tirei de um aprendizado, falei, puxa, o tempo vai correr da mesma forma. Então, já que você vai se envolver, vá com alma, né, com toda a energia. Isso faz toda a mesmo. diferença. E aí me levou a pensar também que, assim, a minha filha me cobrou isso, né? E aí eu comecei a pensar também que Deus é um pai que está completamente disponível para a gente o tempo todo. Mas será que a gente também está aproveitando esse momento com ele como a gente deve aproveitar? Eu fiquei pensando, cara, será que eu tô também, é igual o Vanderlei falou, será que eu tô em alguns momentos conectado ali exatamente de alma, né, nos momentos que eu tô com ele? Será que eu tô ficando o tempo necessário com ele? Será que eu não tô trocando momentos de qualidade com ele também para fazer o que eu quero e não o que ele quer? Eu parei para refletir bastante isso também. A gente tem que pensar, né, que tudo é por ele e não pela gente, né, pelas coisas. Exatamente. Esse negócio de celular, essas tecnologias, eu chego lá na casa do meu menino, que eu vou visitá-lo sempre, umas 2 vezes por semana. Eu chego lá, geralmente fim de semana, aí às vezes a minha neta Thaís está com o telefone. Aí eu digo, vamos, Thaís, vamos brincar? Aí ela nem fala, né, nem olha. Aí tá lá no telefone. Eu digo, meu filho, vamos brincar, vamos fazer outra coisa, vamos lá para baixo. Aí ela fica naquele negócio do telefone. Você não gosta mais de mim, você gosta mais do telefone. Eu vim para cá ver você e você fica nesse telefone. Eu não venho mais aqui, eu não faço mais nada para você também. Aí ela corre lá para a mãe dela, mamãe, eu vou, disse que eu não gosto mais dele, não sei o que, e fica reclamando. Pois então larga esse celular, vamos fazer outra coisa. Aí ela fica olhando, ela já entende, né, que realmente o celular está... E ela é pequena, né, Marcos? Ela tem 5 anos. Então. Mas é um crime dar esses aparelhos para criança. Eu acho um absurdo. Para a gente, é para criança. Tem que ter controle, viu? Isso aí acaba tudo. Agora a história do Theo de brincar com a Ana Júlia. Se não rapaz, é importante, mas essas coisas que a gente aprende. Um planejamento para você ter
fazer um planejamento para ter um resultado lá no fim, é muita coisa você se planejar isso. Você passa horas e horas planejando como é que tem que fazer para aprender mesmo, para depois aplicar o que você tem que fazer, se concentrar, né? Fazer a sua ação. Envolve muita coisa, você ter clareza no que está fazendo, de evoluir, de prosperar naquilo. É muito interessante. Esse planejamento ajuda muito, Theo. Se não tiver planejamento, a gente roda e não sai do canto. Eu acho que eu não evoluí muito por falta de planejamento na minha vida. Eu nunca fui de ficar planejando. E agora eu penso diferente. Tem que ter planejamento para tudo. É interessantíssimo. Se você não tiver planejamento, você fica vagando, né? E não sai do canto. Roda e não sai do canto. É o que eu sinto. Eu fiquei vagando por muito tempo. Eu acordei e tem pouco tempo. Eu também. Mas nunca é tarde, né? Tamo aí. Tem que pelejar para dar certo. Sempre é tempo de começar. É isso aí. O negócio de planejamento Tinha um cara que eu sempre assistia, nunca mais eu assisti, ele falava muito de flow, né? E era muito interessante. O Gabriel Goff. É um cara muito fantástico, né? Muito, muito bom mesmo. E ele ensinava muito isso. Ensina ainda, né? Eu tive até pessoalmente com ele. Eu o conheci na internet e ele veio aqui por acaso. Eu fui e encontrei com ele lá no curso que ele deu, né? Mas é muito interessante você ver uma pessoa evoluída, né? Que ele era jogador de pôquer, né? E ele chegou a ser um dos melhores do mundo. Ele é de São Paulo. Ele é uma capacidade mesmo. Ele evoluiu mais porque ele começou a estudar, planejar e pensar. Ele começou a pensar mais como é que os outros jogavam e ele entrava no jogo do outro. Aí dominava o jogo, porque ele tinha essa capacidade de se concentrar, de ter esse, como eles chamam, o flow, né? Uma concentração total. Você como se estivesse já naquele seu atividade que você está fazendo, você ficar 100% naquilo, sem devagar nada. E ele ensinava muito isso, ensina ainda, né? Ele é muito bom, ele é fantástico mesmo. Gente, eu preciso sair. Já está quase na hora. Tá dando nosso tempo aí, tem uma outra sala esperando. Eu queria só, na semana, acho que passada, o Pablo falou desse livro aqui, vocês conseguem ver, Viva na Quarta Dimensão, do David Oyelowo. É um baita livro interessante que fala sobre espiritualidade, viver como a gente acessa as coisas na quarta dimensão, e o que a palavra diz, né? Todas as coisas foram criadas pela palavra. Então ele fala muito sobre sonhos, pensamentos, a fé e a palavra. Esses 4 elementos são importantes. A gente vê que pela mentalidade do Pablo, ele usa muito disso. Então, pela palavra você cria, pela palavra você define, todas as coisas foram criadas pela palavra. A questão dos sonhos, de viver os sonhos de Deus, ou apresentar os seus sonhos, os seus desejos nas mãos de Deus. E a fé é acreditar, né? Ter uma fé positiva e colocar em ação aquilo que estão relacionados aos seus sonhos. E a partir disso, claro que tem uma sequência, né? Começa pelos pensamentos, né? Os pensamentos positivos, tal, os sonhos, a fé e a palavra. Você vai evoluindo aí, fecha esse arcabouço, esses 4 elementos se traz do mundo espiritual para a realidade. Cara, eu já li, acho que o livro é bem fininho, não cheguei no fim, mas já voltei no início, acho que umas 3 vezes. Baita livro para meditação. Assim, Fala o nome de novo, Vanderlei, por favor. Quarta dimensão? Viva na Quarta Dimensão. O autor é o David
ou Yongshu. Eu já vou colocar na minha Eu estou colocando aqui também, que eu também quero ver. Muito legal. Show de bola. Obrigado pela indicação, Wanderlei. Gente, obrigado mais uma vez aí, tá? Pela disponibilidade de vocês. Eu sempre aprendo muito com cada um aqui. Adoro esse momento. Ótima semana para cada um. Deus abençoe e vamos fazer um excepcional dia, uma excepcional semana, excepcional vida. Amém. Bom fim de semana aí para vocês. Obrigado para vocês também. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês com muito amor, alegria e paz, né? As 3 maiores energias que a gente tem. E muita prosperidade. Amém. Muito bom estar com vocês. Até semana que vem. Obrigado a vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Tchau, tchau. Até sábado. Até. Até.